A relação sexual é um momento único e muito especial. Ela envolve centenas de coisas que são desde hormonais até físicas. Só que em alguns casos, algumas emergências podem acontecer. E às vezes a ida prontamente a uma emergência pode fazer toda a diferença. Vamos falar mais sobre isso? Bora pro vídeo! Olá, bem-vindos de volta ao nosso canal. Depois de algum tempo longe, voltamos e agora em definitivo. E hoje a gente já trouxe um assunto muito relevante. Só que antes de falar sobre o nosso tema de hoje, para quem não me conhece, doutora Luciana Muri, mas pode me chamar de doutora Lu. E esse é o nosso canal que fala sobre ginecologia, obstetrícia, saúde da mulher de uma forma integral e holística. Se você é novo por aqui, muito bem-vindo, muito bem-vinda. E aqui a gente pretende falar sobre tudo, sem nenhum tabu. Aproveita, já se inscreve, curte, compartilha nossos vídeos e vamos falar sobre um tema muito importante. As emergências que podem acontecer durante uma relação sexual. Há algum tempo a gente teve noticiado um caso de uma perda por conta de uma emergência pós-relação sexual que talvez, se tivesse sido abordada de uma outra forma, poderia ter tido um outro desfecho. O que acontece? Algumas vezes podem acontecer coisas que levem a paciente a precisar ir com urgência até uma emergência depois da relação sexual. E por vergonha, por desconhecimento, por não entender a emergência que está acontecendo, a paciente às vezes não vai. Deixa pra lá, esconde. E isso pode ser um divisor entre dar certo e dar muito errado. Primeira coisa que a gente tem que pontuar. Pode acontecer uma laceração no ímen. Sabe aquela pelinha que reveste a vagina e que pode ser rompida um pedacinho quando a paciente tem o primeiro ato sexual? Ali tem veias e artérias que podem sangrar muito na primeira relação sexual. É mais ou menos assim, a gente tem aqui um molde, aí aqui a gente tem a entrada da vagina e nessa entrada tem uma pelinha que tem um orifício no meio, que é onde sai a menstruação, que quando tem a primeira relação, quando tem o primeiro ato, rompe e pode sangrar muito. Se houver um sangramento que comece a dar tonteira, que suje muito a cama, que fuja algo que está autolimitado, tem que ir para emergência. Ah, mas eu já tive a minha primeira relação. Pode acontecer outro caso de sangramento desse? Pode. E aí a gente entra em outra parte. Tiramos um pedacinho aqui. Aqui a gente tem o nosso útero. Aqui a gente tem a nossa bexiga e aqui o intestino. Esse aqui é o canal vaginal, por onde entra, por exemplo, o nosso absorvente interno, por onde sai a menstruação e por onde entra o pênis no ato sexual. E aqui embaixo do útero tem uma pele, que a gente chama de fundo de saco. Quando o pênis entra na vagina e chega nessa parte, se essa parte estiver mais sensibilizada ou se o pênis tiver um tamanho maior, pode ter um corte nessa parte. E aí é o que a gente chama de laceração do fundo de saco, que é uma alteração que sangra muito. Pacientes, por exemplo, pós-menopausa, têm toda essa parte mais ressecada porque o hormônio não está funcionando mais. E isso pode fazer com que haja com mais frequência a laceração por esgarçamento. Outra coisa que pode acontecer é você pode ter uma relação sexual e ter, por conta também de diminuição da lubrificação, e aí pode ser por uso de contraceptivos, pós-parto, um monte de laceração na entrada da vagina, por atrito, que também pode dar um desconforto enorme logo depois que você tem a relação. É um outro momento que vale a pena você procurar o seu ginecologista. Ah, mas e se eu for uma sexta-noite eu só consigo ir ao meu ginecologista na segunda-feira? Não acho que seja o caminho. Acho que tem que procurar de fato uma emergência para poder ficar de olho com relação ao que está acontecendo. Até para te tranquilizar,
Não é para a gente parar de ter relação e ficar assustado que tudo pode acontecer. Não é esse o caminho. Mas a gente precisa entender que o que foge ao normal precisa ser avaliado. Então, se eu tô com uma dor fora do habitual depois da relação, se eu começo a ter um sangramento que não está autolimitado, que comecei a precisar trocar muito absorvente, estou ficando tonta, estou começando a ver pintinho brilhando no meu olho, eu preciso ter uma avaliação de emergência, eu preciso que alguém avalie se vai precisar dar ponto, eu preciso que alguém faça um exame de sangue para ver se vai precisar até transfundir sangue. Em algumas situações isso é necessário. E tem as alterações mais a longo prazo. Ali, uma semana depois que você teve a relação, começa a ter uma secreção com um cheiro mais forte, ou começa a ter alguma lesão na parte externa da vagina que você não tinha anteriormente. E aí a gente tem os casos de herpes, a gente tem os casos de vaginose, que também podem ter alterações associadas ao ato sexual e precisam ser avaliadas, devidamente avaliadas e prontamente avaliadas logo após elas surjam. Então a gente não pode deixar que as alterações que fugiram ao que estava habitual fiquem por vergonha, medo ou até por desconhecimento escondidas. O seu médico precisa ser comunicado de imediato. E aí fica como alerta, esse caso que aconteceu um tempo atrás, que fique como alerta a minha orientação a você de que procure o seu ginecologista antes de começar a ter vida sexual para ter as orientações necessárias, contracepção, prevenção das ISTs e se houver alguma intercorrência depois do ato sexual. Tem que ter relação se você tiver afim, se rolar, sempre, mas se cuidando e se prevenindo. Bom, é isso, eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, já curte. Se você acha que alguém precisa saber dessa história, manda para alguém. Vamos lá, vamos entrar aqui no canal, assistir os outros vídeos, curte bastante, comenta. Se você tiver alguma dúvida sobre o que eu falei, deixa aqui nos comentários, faço questão de te responder e até a próxima.